Alô, pessoal, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, no nosso pós-jogo do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre essa 13ª rodada do Campeonato Nacional, falando do Fluminense. Meus amigos, chegando aí a 6 jogos, 6 derrotas consecutivas do Fluminense, 10 jogos sem vencer. Meus amigos, o time do Fluminense perdeu mais um jogo pelo placar de 1-0 para o Grêmio, num confronto direto no Z4 do Campeonato Brasileiro, lá no estádio Centenário Caxias, né, que marcou a volta, né, do time gaúcho ao Rio Grande do Sul, nos jogos, nas partidas, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, o Gustavo Nunes fez o gol para a equipe do time do Grêmio. Não vamos falar aqui de tudo que aconteceu nos jogos, os lances, né, que aconteceram na partida, mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no canal do Conversa de Torcedor, no YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do nosso Conversa de Torcedor. E não esquecendo que temos aí o Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também no nosso canal do YouTube, né? No nosso canal do YouTube também, né? Lógico, né? No nosso Conversa Torcedor Notícias. E aos sábados, às 11 da manhã, pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, também acompanhando pela 98.7 FM na rádio Nossa Senhora de Copacabana para você acompanhar tudo sobre a informação do futebol carioca para vocês, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui sobre o Fluminense e Grêmio, o, o jogo que aconteceu lá no Estádio Centenário. O Fluminense, mais uma vez, foi derrotado, né? 10 jogos sem vencer no campeonato. Não, 10 jogos sem vencer, né? 6 jogos com resultados negativos consecutivos, né? 6 derrotas consecutivas. Então, meus amigos, o Grêmio, inclusive, aí, em que interrompeu aí a sequência de 7 partidas do Grêmio, sem conquistar 3 pontos. Durante o período, foram 6 derrotas seguidas. O empate na rodada anterior foi contra a equipe do Atlético Goianiense. E o Tricolor agora soma 3 vitórias no campeonato, todos como mandante, né? Todos dentro de casa, né? Então, o time do Grêmio está com 10 pontos, ganhou mais uma posição, né? Mais uma posição do Campeonato Brasileiro, né? E que tem aí a situação da equipe do time do Grêmio, 18º colocado, certo? Um ponto à frente do Corinthians, que está enfrentando a equipe do time do Palmeiras hoje, né? Inclusive, né? Segunda-feira. E o Fluminense segue afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro, na última colocação com 6 pontos ganhos. Então, vamos falar aqui nesse jogo que tivemos aí, que o Grêmio fez valer esse fator casa, né? Porque o time do Grêmio, né, empilharam chances pelo tempo, teve domínio de jogo na primeira etapa, até chegaram a fazer o gol da vitória com o gol do Gustavo Nunes, após uma bela jogada pelo lado direito de ataque, né, com o Pavon e o João Pedro, né, e foi a primeira partida do time gaúcho no Rio Grande do Sul desde a retomada dos jogos, né, depois daquelas enchentes, né, no estado do Rio Grande do Sul, que abalou todo o país, né, que aconteceu aí no estado do Rio Grande do Sul. Então, falando do primeiro tempo, falando aí do Grêmio que empilhou as chances na primeira etapa, o time do Grêmio foi melhor e dominou as ações da primeira etapa, né? Em que mais voltou a apresentar as dificuldades, né? Na hora das finalizações, certo? Em que não é à toa que o time gaúcho é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, que tem um dos piores ataques do Campeonato Nacional, né? PP e Reinaldo tentaram o chute de longa distância nos primeiros 15 minutos de jogo, né? Facilmente defendidos pelo Fábio, e na sequência o Pavon teve 2 chances claras para abrir o marcador aos 25 e aos 23 e aos 25, melhor dizendo aí para vocês. Mas em ambas mandou por cima. E depois foi a vez de Dodge arriscar da entrada da área e ver a bola passar, né, muito perto da trave do Fluminense, né? E o time carioca, que até mudou, né, que até mudou aí a composição da equipe, que teve a dupla de zaga do time do Fluminense com
Marlon e Antônio Carlos. No meio de campo, três volantes. Três volantes que eu não consegui entender. Temos aí Thiago Santos voltando à posição de origem, Martinelli e o Gabriel Pires, né, que estava sendo muito criticado pela torcida do Fluminense ao longo dos jogos, né, inclusive, que teve nos jogos contra o Flamengo, contra o Vitória e agora contra o Grêmio, né, que essa é a terceira partida seguida que vem aí, né, nesse curto espaço de tempo aí, né, tendo a titularidade do elenco o Gabriel Pires, né, no time do Fluminense. Teve o Derans no ataque, Keno e Cano, né, nas laterais o Samuel Xavier e Marcelo, certo? E aí, chegou na única vez no ataque, foi aos 35 minutos do primeiro tempo, que o Terence sofreu a falta praticamente na linha da grande área e ele cobrou mesmo assim cobrou ele mesmo. Marquezinho espalmou, Thiago Santos furou na hora da finalização, na hora do rebote e nos minutos finais do primeiro tempo, o Pavon obrigou o Fábio a fazer uma grande defesa e garantindo o empate na primeira etapa. E aí na segunda etapa de jogo, o Marcão fez uma mexida na equipe do Fluminense e entrou o Lucumi para entrar no lugar do Terence, né? Para tentar ter alguma coisa de intensidade na partida no jogo. Para o Fluminense tentar mais ir para o ataque e ganhar o jogo. Certo? E com menos de um minuto conseguiu uma finalização com uma bola rolando, né? O que não havia feito, não havia feito durante toda a primeira etapa, durante todo o primeiro tempo de partida da equipe do time do Fluminense, né? O Gabriel Pires arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa, saiu para fora, como ele saiu para escanteio. E o Fluminense, e a equipe tricolor carioca, levou aí algum perigo, né, nas jogadas também, pelos lados também, né, que também tivemos aí a troca do Marcelo, a entrada do Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, né, em que o Diogo Barbosa teve uma jogada com o Diogo Barbosa, mas quando eram melhores no jogo, o Grêmio aproveitou e abriu o marcador. O jogo em que foi o mesmo Diogo Barbosa, né, teve o Diogo Barbosa e o Martinelli, que abandonou a marcação para tentar conseguir fazer pelo lado esquerdo de defesa, só que não, o time do Grêmio fazendo trabalho com o Pavão e o João Pedro para conseguir fazer a jogada, colocou mais atrás e o Gustavo Nunes fazendo o gol da partida, o gol aos 15 minutos, né? Numa tabela entre o João Pedro e o Pavon, pelo lado direito, certo? E logo depois o Marcão promoveu as mexidas e colocou aí o John Kennedy e o Ganso. Na minha visão, que não tinha meio de campo. Tinha três volantes para fazer aqui, o Thiago Santos, o Martinelli e o Gabriel Pires fazendo o espécie de meio de campo, né? O cara que movimenta, que cria jogadas. Mas ele não é criador, ele é volante. E agora colocando o Ganso na segunda etapa, o John Kennedy na segunda etapa, para tentar conseguir buscar a vitória, para buscar um empate, né? E isso acabou tendo comprometido aí, ou melhor dizendo, tendo a situação de tentar mudar esse panorama, tentando mudar o panorama do jogo que não aconteceu para a equipe do time do Fluminense, e os donos da casa administraram bem esse resultado, né? Por conta disso, a vantagem do jogo, e no fim o Lucumi foi expulso, né? Que tinha o cartão amarelo, foi expulso e deixou o Fluminense com um a menos. Então, certamente aí, meus amigos, o Fluminense está aí de uma maneira que é questionável por uma situação também, que até pelas atualizações que tivemos aí, pelas informações que estão aí, que o Mano Menezes é o novo técnico do time do Fluminense. E vamos esperar do que ele possa implementar na equipe do Fluminense, né? Do seu esquema tático, né? A filosofia, né? Da filosofia do seu treinador agora, o Mano Menezes, a filosofia de jogo do treinador agora, o Mano Menezes. Então, dessa maneira agora, que o Fluminense tenta conseguir escapar do rebaixamento, para tentar conseguir fugir, né, do rebaixamento, né? Então vamos acompanhar isso aí, porque
é uma crise sem fim do Fluminense, que está sendo, assim, para mim isso aí é muito repetitivo, mas o Fluminense precisa ter de uma situação de agora, né, de um comprometimento de alguns jogadores que não estão jogando bem, e a diretoria também tendo a responsabilidade das contratações de jogadores que possam integrar, que possam integrar, que possam integrar a equipe do Fluminense, né? E de uma certa maneira que o Fluminense está aí, de uma maneira que não está conseguindo ter uma forma de jogar para conseguir, né, para conseguir estar bem, né, de qualquer maneira, tentando conseguir o resultado positivo aí do Campeonato Brasileiro. Então, temos aí o jogo contra a equipe do Internacional, no jogo que vai acontecer no Maracanã, nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, no Maracanã, e o Grêmio joga no Estádio Centenário em Caxias contra o Palmeiras, né? O jogo que vai acontecer no Estádio Centenário às 7 da noite, no Estádio Centenário, na quarta-feira, tá certo? Então temos aí, nesta 14ª rodada do Campeonato Nacional, temos os jogos, né, que nós vamos estar acompanhando, certo, pessoal? Então vamos estar acompanhando os jogos, então o Fluminense precisa ganhar de qualquer jeito, né, para ganhar, para tentar, pelo menos, reagir no Campeonato Brasileiro, porque 6 pontos, uma vitória, pelo menos, uma vitória apenas no Campeonato Brasileiro, uma vitória apenas no campeonato. Isso aí é um alerta muito grande que eu tô falando aqui. Tô falando aqui faz um tempão aqui. Faz um tempão que eu tô falando aqui. Entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer no jogo do Maracanã nesta quinta contra o Internacional de Porto Alegre, o time do Eduardo Cudê. Tá bom, pessoal? Então vamos ver, né? Com o Mano Menezes no comando da equipe do Fluminense, né? Na nova filosofia de jogo do time tricolor comandado pelo Mano Menezes, que foi aí, que já tendo atualizações que é treinador, o novo treinador do Fluminense, né? Lógico, é o novo técnico do time tricolor. Então, vamos ver aí o resultado que possa acontecer dentro de campo com o treinador Mano Menezes tendo aí a sua filosofia, a filosofia de jogo e também com a situação do esquema tático que os jogadores possam entender, né, do que ele está passando e que isso possa ter essa sintonia, né, essa simbiose, né, digamos assim, para a gente falar sobre isso aqui, certo? Meus amigos e minhas amigas, estamos terminando aqui no nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. A gente se inscrevam, compartilhem nossos vídeos e deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real, para falar tudo sobre futebol carioca, também do futebol internacional com a Eurocopa, também na Copa América, acompanhando sobre a seleção brasileira, que nós vamos estar acompanhando, hein? Seleção brasileira nesta terça-feira, Brasil e Colômbia, na Copa América nos Estados Unidos, para você, na nossa programação aqui do Conversa de Torcedor. E também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, no Instagram, também no Facebook. E não esquecendo, hein? E também nos acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando também o nosso programa ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, às 11 da manhã, o programa Conversas de Torcedor, acompanhando pelo YouTube do Conversas de Torcedor, também acompanhando pelo site radioncc.com, pela Radiosnet, e também acompanhando pela rádio 98.7 FM, rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração, rádio NSC para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!